Vamos à leitura, queridos, do texto. Nós estamos ainda no verso 7, poderíamos dizer que hoje é a parte 2 da exposição desse verso. E vamos à leitura do texto, nós vamos ler de 3 a 7 para a compreensão de todo o contexto. Bem, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Até aí, amados. Bem, queridos, a carta de Paulo aos Efésios tem revelado a nós, revela a nós de um modo geral, e tem revelado nessa exposição a maravilha do eterno propósito de Deus para o seu povo. Então, eis aí um ponto definidor com relação a esse primeiro capítulo da carta aos Efésios. Revela a maravilha do propósito de Deus para o seu povo. É isso que essa carta tem aqui nos revelado. E no verso 11 do capítulo 1, diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Assim, Efésios nos revela que hoje nós estamos em Cristo porque esta foi e sempre será a eterna vontade de Deus. Perdoe-me aqui a redundância, mas ela foi usada de modo proposital, quando eu digo assim, que essa foi e sempre será a eterna vontade de Deus para nós, não é? Então, o apóstolo Paulo está nos revelando nessa carta que hoje nós estamos em Cristo Jesus, porque esta é a eterna vontade de Deus para nós. Isso faz parte dos seus propósitos realizados conforme o conselho da sua vontade. Bem, amados, embora transitando num mundo perdido e num mundo de muitos sofrimentos, o fato é que, segundo a verdade dessa Escritura, nós não fomos criados para a perdição. Eu repito, a nossa experiência, a nossa vivência, a experimentação da vida é num mundo perdido, quebrado e muito marcado pelo sofrimento. Mas, segundo a verdade das Escrituras, nós não fomos criados para a perdição, nós fomos criados para a salvação. O que poderia ser dito de outro modo, que nós fomos criados para conhecermos e desfrutarmos da glória de Deus para sempre. O Evangelho é a boa nova de salvação e que o Espírito Santo nos sensibilize cada vez mais para compreendermos o quanto essa notícia ela é tão poderosa, porque na nossa vivência, no dia a dia, o que nós experimentamos é um mundo quebrado, e um mundo perdido, e um mundo onde experimentamos muitos sofrimentos. Mas o que a Escritura Sagrada está dizendo a nosso respeito, que nós não fomos criados para a perdição e nem para o sofrimento. Muito ao contrário, nós fomos criados por Deus para conhecermos, mas não somente conhecermos, usufruirmos, experimentarmos a sua glória para todo o sempre. Então, esta é a verdade da Escritura Sagrada, especialmente nesse texto que nós estamos aqui expondo. Essa é a gloriosa notícia revelada ao apóstolo Paulo pelo Santíssimo Senhor, ok, amados? A notícia é gloriosa, a notícia é maravilhosa, e maravilhosa também é a segurança dessa notícia, porque, como Lucas falou aqui, abrindo o culto,
Nós não viemos aqui adorar algo fruto da nossa concepção, do nosso descobrimento, mas algo revelado pelo próprio Deus. Ele nos chama para adorá-lo e nos dá o caminho para essa adoração. Então, amados, nós temos aqui uma glória de uma notícia, de uma verdade que no meio do oceano, de um mundo onde experimentamos os efeitos do pecado, da queda, ou seja, o sofrimento, as amarguras, as angústias, nós sabemos, à luz das Escrituras, especialmente de Efésios 1, que nós não fomos criados. Esse texto está falando de algo antes da fundação do mundo, de um propósito antes da fundação do mundo, antes dele ser criado e antes dele ter sido quebrado pelo pecado. Mas, muito ao contrário, nós fomos criados para experimentarmos a glória de Deus para sempre. E Deus fez tudo formoso e perfeito. No entanto, nós experimentamos, volto a dizer, sofrimento no meio do mundo, mas a nossa queixa jamais deve se dirigir a Deus como responsável e culpado pelos nossos sofrimentos, pois Ele fez tudo perfeitamente bom. Essa é a verdade das Escrituras Sagradas, essa é a verdade acerca de Deus, essa é a verdade acerca da criação. E as Escrituras dizem que ao experimentarmos o sofrimento, nossas angústias, a nossa queixa, ela deve se dirigir ao nosso pecado, não a Deus. Lamentações 3, verso 39 diz: do que se queixa, pergunta aliás, do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Porque, amados, o pecado, sim, ele trouxe muito sofrimento para toda a humanidade. Então, este é o fato que define a nossa experimentação de um mundo como ele é. Hoje em dia, eu já ando muito seletivo, aliás, há muito tempo que eu ando muito seletivo quanto àquilo que eu vou ler. Porque qualquer página de jornal que você começa a abrir, e começa ali a zapear, você tem que tomar muito cuidado com a sua alma, porque você vai entrar em contato com realidades muito duras, com fatos muito pesados. E como nós temos uma mídia e um jornalismo que às vezes se alimenta do pior, não é verdade? Quanto pior, melhor para quem quer vender notícia. Então, amados, a verdade quanto a isso, nós vemos o quanto esse mundo está tão encharcado de tanto sofrimento, angústia, e que aí muitos se utilizam disso para questionar a nossa fé. Como que você crê num Deus que criou este mundo da forma como Ele é? Como você consegue crer nele, na sua bondade? Mas foi o questionamento da bondade de Deus que jogou o mundo onde Ele está. Então nós sabemos, amados, que Deus fez tudo perfeito, mas o pecado trouxe todo tipo de sofrimento para o ser humano. Porém, Paulo em Efésios 1:7 nos diz que Deus, o Pai Celeste, concedeu àqueles a quem Ele escolheu uma graça em Cristo gloriosa, que é chamada de redenção. Essa é a notícia maravilhosa do verso 7. Nele nós encontramos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. E disso nós tratamos aqui na semana que passou, no domingo passado. Pois nele nós encontramos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Ou seja, amados, a condição existencial humana só muda em Cristo Jesus. Essa condição na qual o ser humano experimenta a sua vida, às vezes rindo, às vezes festejando, às vezes curtindo o feriado, às vezes trabalhando muito, às vezes chorando. Essa condição humana só é mudada em Cristo Jesus. Não há como se livrar dessa condição humana se não for em Cristo Jesus. Pois bem, amados,
Nós vimos no domingo passado que a redenção nos termos do Novo Testamento, e aí eu quero destacar aqui o seguinte, que Paulo diz lá no verso 7, é que nele, em Cristo Jesus, por causa dos propósitos eternos do Criador, nele nós encontramos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então nós demos um tratamento especial a essa palavra, redenção, no domingo passado, ok, amados? Nós vimos que no domingo passado que redenção, nos termos do Novo Testamento, refere-se a uma compra que visa um resgate que é a garantia da libertação por meio do pagamento de um preço. E nós utilizamos aqui aquele texto de Mateus 20, 28, onde o Senhor Jesus diz assim: o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Muito claro, instrutivo, ok, amados? Porque o que está dizendo aqui é que a obra que Cristo veio fazer é a obra de um resgate. Ele veio realizar um resgate, ele veio resgatar, ele veio, usando a palavra do Novo Testamento, redimir. E a entrega de sua vida foi o preço por esse resgate. Não é isso que ele diz? O Filho do Homem, Mateus 20, 28, o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Pois bem, isso foi considerado no domingo passado. Nós vimos também, amados, que o resgate ele pressupõe algum tipo de cativeiro, algum tipo de aprisionamento, algum tipo de escravidão. Esse tipo de pagamento, o resgate, é para libertar alguém de um aprisionamento, de uma escravidão, de uma prisão, de um cativeiro. E a redenção tem como objetivo a escravidão que o pecado nos imputou. Esse é o ponto. Okay? Jesus Cristo veio ao mundo dar a sua vida em resgate de muitos. Quem são esses muitos? Pessoas que estavam escravizadas pelo pecado, com todas as suas consequências, ok, amados? E nós vimos também no domingo passado, que de um modo geral, segundo as Escrituras, a redenção nos resgatou da maldição da lei, a redenção nos resgatou da escravidão do pecado e a redenção nos resgatou do poder das trevas. Foi isso que nós vimos aqui no domingo passado, ok? A redenção de Cristo, na redenção de Cristo Jesus, nós temos a libertação da maldição da lei, a libertação do poder do pecado e a libertação do poder das trevas que cobrem todo esse mundo. Trevas que pairam sobre todo esse mundo. E nós aqui na semana passada, amados, apresentamos as provas que as Escrituras nos dão a respeito dessa redenção. Nós usamos aqui muitos textos sagrados para mostrarmos, para comprovarmos essa verdade bíblica, ok, amados? Contudo, queridos, se nós ficássemos somente naquilo que foi apresentado no domingo passado, quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa realidade, parece que ficou algo por ser falado. Nós temos dito aqui, amados, que o propósito maior dessa série de pregações, como toda pregação, como todo trabalho que é feito nessa igreja, como todo encontro que é feito a partir dessa igreja, é pastoral. Nós estamos numa igreja de Cristo, ok? Então, embora nós nos sirvamos de todo conhecimento, de toda teologia, não estamos num ambiente para somente discutirmos ideias. A nossa discussão de ideias visa a compreensão para que possamos ser pastoreados pela palavra de Deus e assim também possamos mutuamente nos pastorear, ok, amados? Nós precisamos ter esse objetivo de sermos uma comunidade madura que tenha condição, à luz da palavra de Deus, de pastorearmos uns aos outros, ok, amados? Então, como esse é o nosso propósito, olhando para tudo aquilo que a Escritura Sagrada diz, e que foi aqui colocado na semana passada, a respeito da redenção que encontramos em Cristo Jesus, ou seja, a redenção da maldição da lei, a redenção do poder do pecado, a redenção, a libertação do poder das trevas, do poder de Satanás. Se ficássemos só ali,
quando nós contemplamos a realidade, estou falando de pastoreio, de uma mensagem pastoral, o que nós vamos encontrar na vida? Nós vamos encontrar algo que podemos ter a impressão de que não se falou tudo sobre essa questão da redenção em Cristo Jesus, sobre a maldição da lei, o poder do pecado, o poder das trevas. Por quê, amados? Porque na nossa realidade, nós temos experimentado que nós lutamos, de certo modo, ainda contra o pecado e contra as trevas. Não é isso, amados? Essa é a verdade indelével do Evangelho. Não se muda isso, amados. Cristo nos libertou da maldição da lei. Cristo nos libertou do poder do pecado. Cristo nos libertou do poder das trevas. Ponto final. Ok, amados? Ponto final. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós encontramos também uma outra realidade, uma experiência, que é a experiência de lutarmos, de certo modo, contra o pecado e também contra as trevas. Então parece que faltou algo a mais a dizer a respeito disso. E é desse algo a mais que trata esse sermão de hoje, que poderíamos chamar de segunda parte daquilo que foi dito na semana passada. Pois bem, amados, nós vimos na semana passada, então, que Jesus Cristo, nele, nós encontramos a libertação da maldição da lei. Ok, amados? E usamos aqui o texto de Gálatas 3:13 para comprovar essa verdade, que em Cristo nós estamos livres da maldição da lei. E Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha, mais claro que isso, ok, amados? Essa é a verdade. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Nós dissemos aqui na semana passada que Cristo não nos resgatou do dever de seguirmos a lei de Deus, ok, amados? Porque, inclusive, nós somos conclamados a amarmos a Deus de todo coração, toda alma, todo entendimento, todo conhecimento, e ao próximo como a nós mesmos. E o Senhor disse que isso resume toda a lei. Então, Ele não veio nos libertar, por assim dizendo, não veio nos isentar de seguirmos a lei de Deus, mas Ele veio nos libertar da maldição da lei de Deus. Nós dissemos aqui que a maldição da lei é a sua sanção penal, ou seja, essencialmente, a maldição da lei é a ira ou descontentamento divino que repousa sobre absolutamente cada infração daquilo que a lei de Deus ordena. Vejam bem, que grande responsabilidade é viver, amados. É estar no mundo, fazendo as nossas escolhas, usando da nossa liberdade, desde que ela não fira a lei de Deus. E foi por isso que o mundo entrou no desespero em que ele se encontra. Ok, amados? Cristo nos resgatou dessa maldição, da maldição que repousa sobre o ato de infringirmos a lei de Deus. A gente vai voltar isso aqui para falar a outra parte que parece que ficou por ser dita. Em segundo lugar, nós vimos que Cristo nos resgatou também da escravidão do pecado. Ou seja, a redenção do pecado abrange os vários aspectos sobre os quais o pecado pode ser considerado. A redenção, a remissão dos pecados, trata-se de uma libertação em todos os aspectos do pecado e todas as suas consequências. Cristo nos resgatou. E o Senhor Jesus Cristo nos redimiu da culpa do pecado e também nos redimiu do poder do pecado. Então, estamos falando aqui, falamos que Ele nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei. Agora estamos dizendo que Ele nos resgatou também da culpa do pecado e do poder do pecado. Com relação à culpa do pecado, nós falamos disso aqui na semana passada, está lá na gravação, mas eu estou trazendo para poder falar a outra metade, ou seja, o que aparentemente faltou dizer
quando nós comparamos essas verdades com aquilo que nós experimentamos, ok, amados? Então, com respeito à culpa do pecado, os efeitos da redenção são sentidos na justificação e no perdão dos pecados. Eu vou citar aqui Romanos 3, 24 e 26, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E ainda, em Romanos também 8, 5, 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa justificação é a libertação que encontramos da culpa por cada pecado cometido. Ok, amados? É disso que o apóstolo Paulo está falando. E por último, Romanos ainda 8:1 diz: agora, pois já nenhuma condenação, olha aí a culpa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus nos redimiu através do seu sangue, da sua morte, da culpa do pecado. Mas ele também nos redimiu do poder do pecado. Com relação ao poder do pecado, o efeito da redenção está na libertação da escravidão corruptora que o pecado tem na vida do ser humano. E para isso, amados, eu quero citar apenas um texto, para entrar no tema de hoje. Romanos 6, 10, 14 diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí ele diz o que interessa aqui, amados: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio, não reina mais. Ok, amados? E nós trouxemos aqui outros textos para comprovarem essa realidade. Isso tudo está no sermão da semana passada. Então, amados, tudo isso poderia levar a um pensamento óbvio, porém equivocado. À luz de tudo isso que falamos aqui, que Cristo nos libertou da maldição da lei, nos libertou do poder do pecado, nos libertou da culpa do pecado, do domínio do pecado, e nos libertou também das trevas, como falamos na semana passada. Tudo isso poderia levar a um pensamento óbvio, porém um pensamento equivocado. Que pensamento seria isso? Esse: nós estamos totalmente livres do pecado. Esse seria, então, um pensamento óbvio, se Cristo nos libertou do poder do pecado, da maldição da lei, nos libertou da culpa do pecado, inclusive. Então, um pensamento óbvio seria: nós então estamos totalmente livres do pecado. Mas não é bem assim, amados. Não é bem assim. A boa notícia continua, amados. É que o pecado não terá, por natureza, domínio sobre nós. Ok, queridos? A boa notícia continua. No entanto, ainda somos assediados pelo pecado. Então, é isso que é importante se dizer, para que não haja estranheza, amados. Porque
Por um lado, essa é a verdade categórica das Escrituras Sagradas. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Mas nós somos ainda assediados pelo pecado. Ah, José, mas não é a mesma coisa? De modo nenhum. De modo nenhum. Ser assediado é bem diferente de ser dominado. Não é, amados? Estamos diante de algo muito distinto aqui. Muito diferente. Nós podemos continuar cantando esse hino da vitória em Cristo Jesus. Que o pecado não me domina mais. E que em Cristo eu estou livre da maldição da lei. Eu posso continuar, seguir, cantando esse hino de vitória. Contudo, amados, quando olhamos a nossa realidade, entendemos que nós temos que nos haver com o pecado. É dominação? De modo nenhum. Não é. É um assédio. E eu volto a dizer, ser assediado é completamente diferente de ser dominado. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando dos heróis da fé do passado, ele diz o seguinte: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então está claro aqui o que o texto está dizendo: o pecado firmemente se apega a nós. Em outra versão diz que tenazmente, nos assedia. Então ele está assediando, embora não nos domine mais. Nós temos completa vitória com relação ao pecado, mas o pecado continua nos assediando. E com isso, queridos, há a realidade do cristão tropeçar, do cristão pecar, ok? A realidade do pecado encontrar lugar no redimido é bem clara nas Escrituras Sagradas. Concordam? Por exemplo, 1 João 1:8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E essa realidade do pecado é porque o pecado domina sobre nós de modo nenhum. A Bíblia é categórica: nós em Cristo não estamos mais debaixo do domínio do pecado, mas ele nos assedia. E nós podemos, por alguma razão, tropeçar, pecar. Então, amados, diante disso, o que é esperado de nós que estamos em Cristo Jesus? Se não temos mais razão para temermos o pecado em sua natureza dominadora, mas somos assediados por ele, o que é esperado de nós que estamos em Cristo Jesus e que já fomos redimidos da escravidão do pecado? Sabe o que é esperado de nós, amados? Mortificação da velha natureza. Uma palavra que é muito complicada nos dias de hoje, porque tudo se faz para se viver qualquer desejo do coração. E essa palavra vem como um incômodo quase insuportável, mas para os ouvidos que não foram alcançados pela graça de Cristo Jesus. Então, ele não domina sobre nós, mas ele assedia. E como Hebreus diz, nos assedia tenazmente, nos assedia com força, ok, amados? O que é esperado de nós, então? A mortificação. Você vai entender melhor lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 5 a 11, diz assim, preste atenção, por favor: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno,
e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É isso que se espera, amados. A mortificação em nossa natureza humana daquilo que conduz o nosso ser para essas coisas que ele menciona aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele pinça alguns exemplos em que essa natureza, encontrando toda a liberdade, ela vai nos conduzir, ela pode nos conduzir. Ele cita como exemplos, não se resume somente a isso. Ele cita prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, como exemplos. E ele diz, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele continua, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Queridos, ele está dizendo o seguinte, tirai como uma roupa, porque agora você pode tirar. Antes não podia. Antes você era dominado, agora não. Agora você pode se despojar disso. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí ele cita mais alguns exemplos. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Isso tem que ser tirado. E a gente às vezes vê muita tolerância, né, amados? Maledicência, por exemplo, é uma coisa que passa muito rápido. E hoje nós estamos muito bem treinados com as redes sociais, não é verdade? Que aumenta em muito os likes, não é? O algoritmo entende que aquilo ali é o que está bombando, porque toda postagem pede crítica, e a crítica não fica quase nunca num terreno de argumentos razoável. Ele vem para a maledicência, não é? Estamos treinados, mas não só pelas redes sociais, viu, amados? Por exemplo, olha o limite quando você tem um governante que você reprova suas ações, que você não concorda com suas escolhas, com seu governo. Olha o limite em falar mal da sua gestão e falar mal dele, na verdade. Odeio fulano. Pronto. Não é? E aí a gente detona. E essas coisas estão muito... Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, e aí, amados, isso é fruto do assédio do pecado. Paulo está dizendo, tire isso, despojai-vos disso, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes, olha aí de novo, do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, amados, o que se espera diante disso? Não somos mais escravos do pecado, mas ele nos assedia. Qual é a nossa postura, queridos? O cristianismo não é uma religião de passividade, onde tudo acontece automaticamente, sabe? Um virar a chave. O cristianismo é uma fé muito ativa, onde nós precisamos labutar pela verdade que conhecemos. Então, amados, se nós sabemos que estamos lutando contra um inimigo, o pecado aqui no caso, que não nos domina mais, nós vamos resistir com fé e confiança, não é, amados? E então isso que é esperado de nós, que sabemos que o pecado não nos domina mais, mas ele nos assedia. É esperado que nós, confiando de fato na verdade de Cristo, no que ele fez por nós, nós vamos mortificar a nossa carne, uma linguagem bíblica, que na verdade é a velha natureza. Ok, amados? Nós temos que mortificar. Agora, prosseguindo, queridos, pecar é infringir a lei, não é?
E nós falamos aqui na semana passada abertamente que na redenção que temos em Cristo, nós fomos libertos da maldição da lei. Ou seja, a ira de Deus que se manifesta sobre cada infração da sua vontade. A ira de Deus vem. Pecar, então, é infringir a lei de Deus, a vontade de Deus. E se não há mais maldição da lei, não há mais nada? É uma outra questão que temos que pensar, né? Ah, não, eu não devo pecar, mas se eu pecar, a maldição da lei não está mais sobre mim. É só isso, amados? Não é. Não há mais nada? Há sim. Aquele que está em Cristo, quando peca, não recebe sobre si a ira divina na forma de condenação, na forma de maldição, mas ele recebe de Deus a disciplina, ok, amados? Então, é algo também glorioso, como a gente vai ver em Hebreus 12, 4 a 13, diz assim o texto: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Ou seja, é o Filho de Deus que está falando para o Filho de Deus, amados. E há momentos que esse Filho de Deus é reprovado diante de Deus, quando ele peca contra o seu Deus, ok? Mas ele está falando de uma disciplina aqui. Nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E ele diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo não és filho. Logo sois bastardos e não filhos. Além disso, ele continua, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha aqui, amados, com que propósito o Senhor Deus disciplina aqueles que pecam contra Ele, para nos manter na santidade. Esse texto diz que o Senhor nos elegeu para estarmos diante dele santos e irrepreensíveis. Primeiro, ele pagou toda a culpa, nos santificou em Cristo Jesus, mas ele não é algo que estamos ali só como sanguessugas. O Senhor não salvou sanguessugas, o Senhor salvou seres humanos, e que em Cristo tem toda a condição de lutar e mortificar aquilo que o leva a pecar contra o seu Deus. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, não é mesmo, né, amados? Talvez esteja aí na sua cabeça, meu Deus, eu já fui disciplinado por Deus, e não é nada agradável de fato. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados, fruto de justiça. Por isso, amados, como é maravilhoso, amados, quando percebemos que o Senhor nos disciplinou, mas olhamos para as melhores intenções, as santas intenções dele, e quando nós percebemos que nós fomos corrigidos, que nós estamos diante dele novamente, amados, e aí ele termina essa parte nos dando uma nota de esperança. Quando ele diz assim, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Seja, amados, na nossa natureza humana, terrena, nós mancamos, amados, e tropeçamos.
podemos tropeçar. E esse tropeço significa, muitas vezes, pecados duros. Ele não repousa sobre nós a sua ira e maldição, porque Ele já nos livrou disso. Deus não tem duas palavras, amados. Os seus dons são irrevogáveis. O que, amados? O que significa dizer que o Filho de Deus pode ter essa esperança no coração, que se ele não vigiar, não mortificar a sua carne, ele pode sim pecar seriamente contra Deus. Mas se ele está de fato em Cristo, o Senhor vai discipliná-lo, vai amassá-lo, mas vai trazê-lo de volta para a sua presença. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Ele nos deu redenção em Cristo Jesus. Claro que aqui você pode estar pensando, nós temos aqui então algo que podemos fazer a distinção entre de fato quem é de Cristo e quem não é. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, né, amados? Nós hoje vivemos uma fama do ser evangélico, uma fama do ser cristão, uma fama do ser religioso, sem um mínimo de responsabilidade com a palavra de Deus. Botamos no chão e pisamos, aqui usando de um modo geral. Vou mudar, que eu não quero me envolver com isso. Mas se joga no chão e se pisa aquilo que é tão precioso para Deus. Então, se eu me autodenomino cristão, é isso que vale. Autodenominar-se vale, amados, para alguns tipos de cota, não é? Eu me autodenomino isso, é isso que vale. Mas aqui não, tem que ser de fato, tem que ser de fato. Então, amados, importante nós não esquecermos disso. De fato, nós estamos livres da maldição da lei. O meu pecado, se eu estou em Cristo Jesus, de fato, amados, e como isso é importante. Vê se de fato eu estou em Cristo. Ter o tempo todo checando, sabe, a pulsação dessa vida em Cristo. E nesse mundo materialista, às vezes a gente se mata, se preocupa demais com saldo bancário, se vai ter dinheiro para isso e para aquilo, quase perde a saúde. Mas se importa pouco, de fato, eu estou em Cristo? Ou essa tem sido uma emoção minha? É porque alguém na minha família é? É porque eu gosto desse modo de vida? Ou eu estou mesmo em Cristo Jesus? Porque aquele que está de fato em Cristo Jesus, ele carrega uma segurança no coração, que é da seguinte natureza: eu sei que eu posso tropeçar pelo assédio do pecado, eu me esforço para mortificar a minha natureza terrena, mas eu sei que há possibilidade de eu pecar. Mas eu sei que em tropeçando, o Senhor não lançará maldição sobre mim. Ele lançará sobre mim uma disciplina que me corrija e que me traga de novo para o caminho. Porque Ele é um pai que disciplina aquele a quem ama. Isso causa temor ou causa desleixo? Só para quem não compreende, amados. O que é a disciplina de Deus? Causa temor. Terrível coisa cair na mão do Deus vivo, amados. Mas quando a gente tem essa confiança nele, a gente diz: Senhor, está pesado, mas eu sei que é por amor. Que, amados? Que isso fique no nosso coração, amados. Seguindo, queridos, para o redimido por Cristo, não há necessidade de pagamento novamente. Ok, amados? É mais ou menos o que eu estou falando aqui. Tá? Porque Cristo já pagou. E o Senhor não cobra duas vezes. Porque Ele seria injusto. Ok? Eu sei. Para o redimido por Cristo Jesus, não há necessidade de outro pagamento. Cristo já pagou. Mas há necessidade de arrependimento. Ok, amados? Estamos aqui dizendo a outra parte de algo que precisava ser dito na semana passada, quando celebramos tão maravilhosamente o fato de em Cristo nós termos sido redimidos da escravidão do pecado, da maldição da lei e também das trevas. Estamos dizendo aqui, amados, a outra parte.
Hoje, quando pecamos, não há necessidade de que Cristo morra novamente, porque ele já morreu de uma vez por todas, sabem? Foi morto e ressuscitou ao terceiro dia e vive pelos séculos dos séculos. Não há mais necessidade, mas há necessidade de arrependimento. O Salmo 32 coloca isso de uma forma maravilhosa, como todo o livro de Salmos, em linguagens muito humanas, mas também muito poéticas, muito teológicas. Salmo 32, verso 3, falando da disciplina e do arrependimento, amados. Verso 3 diz assim, Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Por quê? Por quê? Só porque pequei? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Vejam a força dessas palavras, amados. Enquanto ocultei o meu pecado, eu sequei, não havia vida. Por quê? Por causa do pecado em si? Não necessariamente. A mão de Deus pesava. É a disciplina. Quantos filhos de Deus secos, em sofrimento, o que não significa dizer que todo sofrimento é culpa do pecado de alguém. Mas nem por isso se deve esconder essa verdade, que o pecado contra Deus, o pecado cometido pelos seus filhos, traz o peso da mão de Deus sobre si. Ok, amados? A gente tem que distinguir muito bem essas coisas. E quem sabe é a própria pessoa, não é ninguém que vem de fora. Isso é uma acusação. Nós já temos um acusador, não precisamos de multiplicar isso. Porque ele está dizendo dele mesmo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor de verão. Aí ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Essa é a realidade acerca de nós, amados. Esse alívio nós só encontramos no arrependimento, na confissão. É muito diferente, sabe, daquele que vai acumulando só pecado, 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 e como Hebreus diz, olha, se não tem arrependimento, se não tem correção, então vocês não são bastardos e não filhos. Vocês não nasceram de Cristo. É uma coisa até que a gente deve olhar, né, amados? Eu tenho consciência de que cometi esse pecado, isso é sério. Mas a minha vida está maravilhosa, olha só. É para botar em xeque agora o quê? Que Deus mudou de ideia? Não. Eu sou mesmo nascido de Deus. Os pentecostais antigamente diziam o seguinte, nossos irmãos pentecostais, olha, se você está com muita paz, desconfia, né? Porque o inimigo assedia, assim também como o pecado. Falando ainda da confissão do pecado, 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está concordando com o que o salmista já tinha falado. Confessarei o meu pecado, as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E aí, amados, o Senhor é fiel e justo, ele perdoa. É pouco isso, queridos? Não é. Isso traz paz. Isso não deve nos tornar paranoicos, neuróticos. Já há muito no mundo para nos tornar neuróticos. Isso aqui é para nos dar fé e esperança, ok, amados? E vigilância, ok? Ainda João
1 João, capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quanto ao pecado, essa era a parte que ficou por ser dita, ok, amados? Que o pecado, embora não nos escravize mais, continua nos assediando. E o que é esperado de nós é uma vigilância e uma mortificação da nossa natureza terrena. Mas antes de mudar de assunto, eu queria dizer o seguinte, que ser passível de tentação não é pecado, tá, amados? Essa é uma divisão. Eu poderia aqui levar mais um tempinho, e eu vou levar, porque eu não vou entrar no segundo ponto, eu já vi aqui meu tempo chegou ao fim. Eu tenho que falar ainda sobre a questão do assédio das trevas, fica para a semana que vem, tá, amados? Mas aqui uma questão importante, tá? Aproveitando esses minutinhos aqui. Ser passível de tentação não é pecado, tá? E a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos o acusador, que continua nos assediando. E às vezes, quando ele percebe que o cristão, o filho de Deus, tomou consciência de que está sendo tentado, ele já joga juntamente com isso um sentimento de pecado. Vamos apurar mais? Um pouquinho de atenção de vocês. Vem uma tentação X, não vou aqui escolher nenhum tipo de tentação. E você toma consciência. Eu estou sendo atraído por isso. Isso está me tentando. O inimigo já vem e acusa. Um pecador. Mas há uma diferença muito grande, amados, entre ser tentado e cometer um pecado. Ser tentado pelo pecado e cometer um pecado são coisas distintas. Estaria ali dentro da psicologia bíblica para nós entendermos bem esse processo. Ser passível de tentação não é pecado. Olha o que Hebreus diz de Jesus Cristo, amados, no capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ok, amados? Está claro aí, queridos? Ser tentado não é a mesma coisa que cometer um pecado. E aí, às vezes, Satanás ganha a batalha justamente aí. Porque a pessoa já começa a se sentir culpada pela tentação. E dialoga como uma derrotada. E o que acontece? Acaba cometendo o pecado. Para mim não tem jeito. E essa é a voz, amados, do acusador. Você não tem jeito. Olha quem você é. Lá na igreja você está assim. Você até canta, você toca. Mas olha o que você está aí, seguido no seu coração. Não dá para você. E aí começa a se sentir derrotado. Mas a gente tem que ter isso firme no coração, amados. Ser tentado não é a mesma coisa que pecar. Porque senão nós estaríamos atribuindo pecado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele não pecou. Ok, amados? Não temos tempo, mas é a mesma tática de lá do começo. De mostrar que para nós não vai ser a glória que vai rolar. Por causa das tentações e o quanto elas encontram em nós, às vezes, um terreno que só pode ser superado se nós mortificarmos, de fato, a nossa natureza terrena, amados. Mas é importante dizer isso, que ser passível de tentação não é pecado. E mais, amados, para concluir, o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele
fala muito da questão da interioridade dessa tentação, dessa lei do pecado que a gente encontra na natureza terrena. E quando ele vai chegando ao fim dessa descrição, ele dá como que um grito, lá em Romanos 7, 25, 24, ele diz assim: desventurado homem que sou. Porque ele diz o seguinte: com a minha mente, tudo que eu quero é fazer a vontade de Deus, adorá-lo, servi-lo, mas eu encontro em minha natureza algo que me inclina para fazer o contrário. E ele olha essa vida como, que vida é essa? Como que eu lido com isso? E o grito dele é: desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. É nele que está a vitória, amados. É nele que nós conseguimos olhar para aquela cruz onde ele estava nos representando e saber também que ali nós estávamos sendo crucificados com ele. E é nele também que nós adquirimos força para sermos fortalecidos no nosso homem interior. E enfrentarmos esse assédio do pecado, de modo que nós o louvemos com a nossa vida, amados. E colocando aqui, queridos, de um modo muito categórico, queridos, muito mesmo. Nós travamos essa luta contra o pecado para resistir com alegria pela certeza da vitória. Ok, amados? É aí que muitos tropeçam, que não conhecem essa verdade acerca da sua própria natureza. Espera aí. A Escritura Sagrada diz que isso não me domina mais. Há alguma coisa errada. Eu vou orar, vou buscar Deus, vou pedir força. Aliás, lá terminando essa Escritura Sagrada, essa carta, o apóstolo diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, amados, o que isso tudo significa para nós? Que diante desse assédio que ainda vivemos, assédio do pecado, nós podemos seguir essa luta para resistir com alegria. Porque, terminando aí, eu concluo, Efésios capítulo 1, verso 3, que é o texto que nós estamos lendo, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Se você precisa de recursos espirituais para vencer o pecado, você tem em Cristo Jesus. Amém, amados? Você tem. E o que o inimigo fica jogando é mostrar sua fraqueza, brincando com isso. Mas nós temos fé o suficiente para saber que em Cristo Jesus nós temos todos os recursos. Então, nós seguimos nessa luta com alegria, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, no verso 7, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ponto final, amados. Toda a luta que você tem tido contra o pecado é apenas um assédio. A vitória contra esse assédio você tem em Cristo, se você estiver aliançado com Ele. Amém? Vamos ficar de pé.